Uniso Economia. Oi, gente, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do nosso Uniso Economia, aqui pela Rádio Uniso, também pela Rádio Cantate FM em 104,5 para Votorantim, toda a região, e nas redes sociais do Labicom Uniso, inclusive no nosso canal no YouTube, né? @Labicom Uniso. Hoje nós temos na técnica de gravação aqui do Uniso Economia a nossa Ana Sou. Ana Sou hoje está de DTV, olha só, Ana Sou, de DTV aqui junto com a gente, na técnica de áudio, a Jéssica Toffoli, e a coordenação geral é da professora Evenise Batista, direção da Universidade de Sorocaba. E a gente recebe nesta edição do Uniso Economia o professor Renato Vaz Garcia, e para falar um pouquinho sobre o momento econômico que o país está vivendo e, por que não dizer, o momento geopolítico e econômico que o mundo, o globo está vivendo de uma forma geral. Professor Renato, mais uma vez bem-vindo ao nosso Uniso Economia, é um prazer receber o senhor aqui. Cada 15 dias nós temos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o que está acontecendo neste mundo louco chamado mundo da economia. Professor, bem-vindo. Sim, eu que agradeço mais uma vez o convite. Acho que é sempre uma oportunidade aí para discutir um pouco e debater, né, os assuntos aí que afetam nosso dia a dia, né? Professor Renato, vamos começar falando sobre o Desenrola 2.0, esse programa do governo federal, que vem com uma intenção de tentar amenizar o endividamento das famílias. É claro que a gente já falou várias vezes, já tive a oportunidade de conversar com o senhor sobre isso, conversar com o professor Marcos Canhada também em relação ao Desenrola 2.0, mas que num primeiro momento vem como tentar ser um salvador da pátria para dar este momento de alento às famílias, mas pode ser uma faca de dois gumes se essas famílias também não se atentarem ao que também está sendo negociado, né, professor? Não, sem dúvida. Acho que todo mundo tem que ficar muito preparado quando o assunto é bolso, né? Quando o assunto é nossas finanças, a gente tem que estar muito assim tentando se planejar no dia a dia. Saiu uma pesquisa hoje, inclusive, da Nielsen, no jornal Valor Econômico, falando que 54% das pessoas, né, ou seja, mais da metade dos brasileiros, eles têm um orçamento apertado, né, ou seja, que eles não estão se endividando, esses 54, óbvio que tem o restante, que uma parte é mais endividada, mas eles não se endividam, mas o que eles ganham, eles gastam, né? Isso é uma coisa que já é um alerta, assim, bastante importante, porque se a pessoa não gera nenhuma sobra, nenhum recurso para poder fazer investimento, significa que não tem recursos que vão entrar no sistema financeiro. Ou seja, imagina que você tem um dinheiro sobrando, você vai lá e vai comprar ações, vai comprar CDB, vai comprar um fundo de renda fixa, vai comprar um título público, vai fazer algum investimento. A hora que esse dinheiro vai para o sistema financeiro, ele vai ser canalizado para quem quer pegar dinheiro emprestado, né? Para empresas, para as pessoas que querem pegar dinheiro emprestado. É uma questão de oferta e demanda, né? Como qualquer produto, né? Que tem lá o seu preço estabelecido por oferta e demanda. Só que a oferta e demanda, nesse caso, vai definir o preço do dinheiro. Tem dinheiro entrando no sistema e dinheiro saindo do sistema. Se eu tenho mais dinheiro saindo do que entrando, o preço do dinheiro fica mais alto, que é justamente a taxa de juros mais alta que a gente tem. Então, se você não está conseguindo ter uma sobra de caixa para fazer esse investimento, as pessoas vão continuar se endividando, ainda mais com esses incentivos, eventualmente, que o governo vem dando nesses últimos meses, nessas últimas semanas. Inclusive, nós temos aí o caso, né, dessa semana que ele também aumentou a oferta de crédito para motoboy, entregadores e tal. Então, se aumenta uma demanda por dinheiro, mas a oferta não aumenta. Então a taxa de juros, teoricamente, deveria ser alta mesmo, né? Infelizmente. E aí, para contornar esse problema, o governo fala lá, ó, a taxa de juros deveria ser alta, mas eu vou fazer um programa, eu vou fazer um plano para o setor A, eu vou fazer um plano para você, pessoa física, para professores, para pessoas, enfim, para essas pessoas pagarem menos juros. Só que se essas pessoas pagam menos, as outras vão ter que pagar mais juros, porque os juros não deveria ser baixo para essas pessoas. Então, se eu estou fazendo um subsídio para elas, alguém vai ter que estar pagando mais. E aí, se alguém está pagando mais,
a sociedade, de uma certa forma, vai ter que absorver esse custo. Você imagina, por exemplo, o empresário, né? O cara lá da padaria. O cara, para comprar farinha, para comprar matéria-prima, para pagar funcionário, ele precisa ter um capital de giro, que a gente chama, né? Para começar uma produção, ele ainda não vendeu o produto, então ele não tem receita. Então ele começa a produção com dinheiro dos outros, né? Com dinheiro emprestado. A hora que ele vai pegar esse empréstimo mais caro, ele vai ter um juros maior. O que ele vai fazer com esse juros maior? Ele vai repassar no preço do pão, no preço do leite, no preço das coisas que ele vai vender. E aí a sociedade como um todo acaba pagando mais caro pelos produtos, porque o governo vai escolhendo setores para se beneficiar, ao invés de cuidar da questão mais estrutural, que é o fato da gente ter uma oferta de recursos num sistema financeiro menor do que a demanda, tem problema fiscal que contribui para isso, tem uma série de questões que o governo não ataca, e aí a gente fica com uma taxa de juros mais alta do que deveria para alguns grupos da sociedade. E é engraçado, só para finalizar, que essa dinâmica ela acontece também com os impostos, né? Nós temos uma carga tributária extremamente alta pela nossa característica de país. Só que tem muitos setores da sociedade que pagam muito menos imposto. Inclusive, boa parte das empresas, né, pagam menos imposto aqui no Brasil por conta de ou de um sistema tributário diferenciado ou por algum benefício fiscal que o governo deu. Só que daí o restante da sociedade vai ter que pagar mais alto, né? Então o governo vai tentando fazer esses ajustes, né, tentando ajustar as goteiras, mas esquece que o telhado inteiro está comprometido, né? Então esse é um grande problema hoje nosso, né? A gente tem nós vamos, ou já estamos vivendo, professor Renato, um momento bem delicado no país, chamado eleições, e eleições presidenciais, eleições majoritárias. Por que eu entrei nesse ponto? Eu, ouvindo o senhor falar, me vem à cabeça sempre as promessas, chamadas promessas de campanha, de que a gente vai fazer a parceria X com o parceiro Y, e isso vai ser um ganha-ganha. E essa questão do ganha-ganha, tentando traçar um paralelo dentro daquilo que o senhor explicou, isso é utopia total. Porque o que a gente percebe, e aí economicamente, se uma classe paga um juros mais baixo e aí o restante da população paga essa diferença, não existe ganha-ganha. E o prefeito, as prefeituras, o governo federal como um todo, os governos como um todo, eles sempre falam, vamos fazer isso para que haja um ganha-ganha. Existe um ganha-ganha na realidade, tentando fazer um paralelo dentro disso. Sim. No desenho institucional ali que a gente tem hoje, é muito difícil isso acontecer, porque boa parte dos grupos organizados, isso vai desde dentro do Congresso, vai do ponto de vista do Executivo também, eles se organizam para ter um benefício mais privado, mais específico para o lado deles, né? Na hora que eles aprovam uma medida ou passa algum projeto de lei ou coisa do tipo. Então, são situações muito de benefícios privados ali, né? De benefícios concentrados e não de benefícios sociais para todos. E infelizmente, sempre esse discurso vai acontecer e sempre a sociedade acaba, de certa forma, sendo iludida por isso, né? É impressionante. A gente vai ver agora no cenário político eleitoral, agora com o horário político e tal, as discussões que vão ser feitas agora vão ser as mesmas de 8 anos atrás, de 16 anos atrás, né? Vamos fazer um ajuste fiscal, vamos fazer parceria com a iniciativa privada, vamos fazer investimento, investir em infraestrutura. Vai ser o mesmo discurso de sempre e a gente não consegue melhorar nossos indicadores econômicos a partir disso, né? É só olhar o PIB per capita, que é o conceito mais simplista que a gente tem para analisar, para ver o comportamento da economia. Ele está uma trajetória assim que é uma linha reta, já faz uns 40 anos, a gente não consegue impulsionar esse crescimento, enquanto isso os outros países vão crescendo, né? A gente já chegou a ter um PIB per capita maior do que a China, maior do que a Coreia do Sul. Hoje em dia eles dois já ultrapassaram a gente de longe, né? Professor, isso passa pela questão de incentivos, e aí incentivos de uma forma geral, o nosso Congresso Nacional ele aprovou recentemente incentivo, e eu não pode ser chamado de perdão de dívidas, mas negociação de dívidas por parte de partidos. E essas negociações, quer dizer, o partido ganha um prazo de 15 anos para pagar dívidas com a União. Tudo isso que o senhor está explicando passa um pouco por esse tipo de incentivo também, exatamente. até para
para esta classe, a classe política Sim. e a classe, muitas vezes, que acaba sendo desacreditada. Não tem como nós não falarmos dessa forma. Sim, exatamente. Então, e você vê que esse caso aí dessa lei, né, essa aprovação desse benefício aí para os partidos políticos foi assim, aprovado a um toque de caixa que ninguém quase noticiou isso, porque foi um negócio tão rápido que aconteceu, passando por cima de uma série de outros projetos que a gente tem a discutir, mas é bem nessa lógica. Se vai me beneficiar, é isso que eu vou buscar, né? Esse é o incentivo que eu tenho, né? Se a gente tem que ter uma visão, né? E a política tem que ter uma visão de nação desenvolvida, né? De uma política mais no sentido amplo, né? Da sociedade. Isso é a cerne da ciência política, né? É fazer o bem para a sociedade. E o desenho, enfim, que a gente criou institucionalmente falando, foi para prevalecer esses incentivos privados, né? Não tem um sistema tão evidente de freios e contrapesos, né, para falar, opa, meu amigo, isso aí você não pode fazer, né? A gente até desenvolveu um pouco disso nos anos 90, com Plano Real, Lei de Responsabilidade Fiscal e tal, mas depois disso se acabou. E aí quando vem alguma coisa nesse sentido, para você colocar alguma regra, já acaba assim no curto prazo, né? A gente viu isso com o teto de gastos, a gente viu isso com o arcabouço fiscal. Então qualquer tentativa de mobilizar uma certa regulamentação à atividade do setor público já vai começar a ser vai começar a ser assim criticada e eventualmente pode ir por água abaixo por conta desses incentivos privados. Por isso que é importante a pessoa, sempre na hora de votar, eu sei que às vezes tem essa desilusão e tal, mas assim, identifique, né, realmente o que seu deputado já fez, o que o seu senador fez, ou o que ele vai fazer. Porque assim, a única ferramenta, a principal ferramenta que a gente tem ainda é o voto, né? Então a gente tem que estar consciente na hora de votar e também na hora de cobrar e avaliar. Se eventualmente eu votei num governador, num presidente, num senador, num deputado, e ele não correspondeu ao que eu acreditei, eu não vou votar de novo nele. Né? A pessoa vai vir às vezes com o mesmo discurso. E a gente já falou isso algumas vezes, não é questão de ser partido A, de ser partido B, de ser ideologia A, de ser ideologia B. É um fisiologismo que a gente criou na política que independe de ideologia. Muitas das vezes, esses grupos políticos predominantes do Brasil, eles vêm com essa roupagem ideológica só para você ou se indignar, né, de um lado ou se apaixonar por outro. Então eles tentam usar a ideologia mais como uma paixão, né, para você cativar, assim, pô, eu preciso estar de algum lado. Qual que é o lado que me cativa mais, né? Eu vou por esse lado, mas assim, na prática, o jeito de governar é totalmente errático, né? As políticas que o governo atual, né, e aí, de novo, independente de ser governo A ou B, mas como é o governo atual, a gente fala do governo atual. As políticas recentes que o governo atual vem fazendo é um negócio vergonhoso, né? Do ponto de vista eleitoreiro, é um negócio assim muito crítico. Essa questão de você fornecer operações de crédito, né, subsidiadas aí para mototáxis, taxistas e tal, entregadores, para comprar carros, para comprar motos, que saiu essa semana. É óbvio que é um negócio extremamente louvável. Quem que vai contra uma questão dessa? Mas no cenário que a gente tem e com o desenho que o governo criou, assim, o programa é totalmente errado. Você vai fazer com que uma pessoa que muitas vezes está na informalidade, que muitas vezes está no limite da sua renda, não consegue guardar dinheiro para nada, e você está incentivando a pessoa a ter uma nova dívida. Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor, porque de um ano, talvez, não tenha isso ainda, mas de um ano para cá nós temos visto alguns programas e corroboro muito com o que o senhor disse, independente de ser governo A ou B, de ser ideologia A ou B, isso não importa, mas é o que nós estamos vendo neste momento. O governo criou um empréstimo pessoal direto no aplicativo lá do trabalhador, da carteira profissional, do FGTS, com garantia, uma forma de endividamento. O Desenrola 2.0, que, em tese, era para que as famílias se desendividassem, mas isso acaba criando outros problemas, outros parâmetros, e o senhor como especialista e tantos outros que nós já conversamos, eles falam que isso pode ser uma faca de dois gumes. E agora esse microcrédito, ou seja, de microcrédito em microcrédito. O atual presidente da República, em dado momento, ele disse o seguinte:
Nós precisamos ter dívidas, as pessoas precisam ter dívidas. Eu cresci ouvindo Silvio Santos, talvez o concurso da comunicação brasileira, dizer uma vez que um homem sem dívidas é um homem sem bens. Ok, mas para que esse homem cresça, ele precisa conseguir pagar as suas dívidas. Sim. Eu concordo, e eu não estou indo aqui contra o que disse o Silvio Santos, que, na minha modesta opinião, foi o maior comunicador que nós tivemos no país e, quiçá, no mundo, que ele sabia fazer comunicação como poucos, como ninguém. E só que a gente precisa entender que um homem sem dívidas é um homem sem bens, mas um homem precisa honrar com os seus compromissos. E esse honrar com os compromissos, muitas vezes, precisa ter dinheiro para honrar com esses compromissos. Exatamente. O problema nosso, e aí mais uma vez, é uma questão estrutural que nós não estamos atacando há muito tempo. Não é o fato da dívida, não é o fato da inflação, não é o fato da taxa de câmbio, da taxa de juros. O que faz a gente tá atrasado desse jeito é que a gente não tem a bendita da produtividade e, consequentemente, a gente não tem renda. Então, a gente não consegue aumentar o nosso nível de renda justamente porque a gente não consegue aumentar a produtividade. Esses problemas, o governo não sabe muito bem o que fazer. Até porque não é uma coisa que resolve na próxima eleição, ou resolve até a eleição, né? Então é uma coisa de médio e longo prazo que você tem que ir construindo ao longo do tempo. Fazer dívidas é óbvio que é uma coisa que você precisa eventualmente fazer. Ninguém vai comprar um apartamento à vista eventualmente, né? Vai comprar o primeiro apartamento, acabou de casar, vai lá, vai comprar um apartamento à vista. Pode até acontecer, mas eventualmente o financiamento vai te ajudar muito. A via de regra né? não é isso que acontece. Né? Exatamente. E aí o problema não é você fazer a dívida, é você fazer uma dívida para pagar uma dívida. Então, aí é uma situação extremamente prejudicial. Ainda mais, de novo, num cenário de taxa de juros alta do que a gente tem. Então, a hora que o governo vai lá e faz essa política de incentivo para financiar carros e motos desses entregadores de taxistas, ok, é uma taxa de juros subsidiada, mas é uma taxa de juros de 12%, né, ao ano. É uma taxa menor do que a Selic? Beleza, mas é uma taxa de 2 dígitos, é uma taxa extremamente elevada ainda para essa pessoa. E assim, de novo, né, o desenho institucional que o governo faz, os programas, é inacreditável. Porque o governo, nesse programa aí dos taxistas, né, para comprar carro e moto, ele diferenciou até mesmo a taxa de juros para mulheres e homens. O que é uma coisa assim que não faz o menor sentido prático, né? No discurso é uma coisa mais maravilhosa. Ó, as mulheres vão ter uma taxa menor do que os homens, vai incentivar as mulheres, mas assim, não faz o menor sentido na prática isso. Você vai provar daí, a pessoa vai ter que provar se é homem, se é mulher na hora de pegar um empréstimo. Assim, não faz o menor sentido fazer esse tipo de coisa. Isso pega muito bem no sentido eleitoral, no sentido de vender essa ideia para um público que às vezes você precisa aumentar a sua satisfação desse público com você. Então, a gente infelizmente se tornou, e a economia nesse bojo se tornou muito refém desses incentivos erráticos da política, né? E infelizmente, para a pessoa que está desesperada, né? Uma pessoa que não consegue ter renda, que não consegue ter um emprego, às vezes, com um salário maior, e que está precisando fazer suas compras do dia a dia, ela não tem alternativa, né? E aí, qualquer um que venha lá com uma mão, né, dar algum recurso para ela, vai se apegar a isso. E não é culpa da pessoa, muito pelo contrário, ela está lá para sobreviver, né? Só que é muito assim fantasioso isso, porque o governo se aproveita, né, de uma determinada situação para poder vender uma ilusão, né, para essa pessoa, né? Nós temos governos assim já há muito tempo no Brasil, que já passaram por muitos anos no Brasil, e desde o primeiro ano de eleição fala que vai acabar com a fome, né, que vai acabar, que vai melhorar a desigualdade social no Brasil, e a gente ainda continua nessa. É igual falar que nós vamos zerar a fila da saúde. Isso Sim, é possível. nossa, isso a nível municipal, por exemplo, quantos prefeitos não já falaram isso? Né? É sempre o mesmo discurso. E sempre a gente cai nessa ilusão, né? A população, a sociedade acaba caindo nessa ilusão. É nesse ponto que eu queria chegar. Como é que a sociedade pode se proteger? O senhor já disse aqui um dos